Muito boa noite, estamos iniciando o primeiro Mesa Redonda Futebol Debate de 2015 e olha, começamos com um Mesa super, mega, ultra especial com dois convidados maravilhosos, dois campeoníssimos que nos dão a honra de estar com a gente para falar de futebol, discutir futebol. 2014 foi bravo, 2014 a coisa pegou feia, o Brasil tomou uma goleada da Alemanha que vai passar para a história como o maior vexame do futebol brasileiro. E 2015, como é que vai ser? Bom, Muricy Ramalho com a gente, São Paulo heróico no ano passado, viajando, se matando, lutando. Obrigado por atender o nosso convite, Muricy. É um prazer estar aqui no Mesa e para a gente discutir um pouco o futebol brasileiro. E também conosco, ano passado ele esteve estudando muito, rodando pelo mundo, este ano volta para o futebol, o nosso querido Adenor Bach Tite. Boa noite, Tite. Boa noite, Flávio, prazer estar de novo com vocês todos. Legal. E ao nosso lado, Chico Lang, Alberto Helena Júnior, vamos debater sobre futebol. Nessa hora e meia eu te convido para participar com a gente, vai ser realmente um papo muito legal. Bom, vamos começar então. Muricy, o Brasil tomou de 7-1, o Brasil deu vexame na Copa do Mundo, apesar do quarto lugar. Mudou alguma coisa depois disso, no seu conceito? Criou-se algum juízo? Fez-se algo de novo ou seguiu tudo igual? Sinceramente não mudou. Eu acho que o que falta um pouco no Brasil, ou falta muito, é conversar mais de futebol. Eu acho que isso nunca se parou para conversar. Eu acho que depois dessa Copa do Mundo o que deveria fazer era parar e fazer tipo um congresso de futebol, ou seja, a CBF convidar, por exemplo, os treinadores, diretores, preparadores físicos, imprensa, e se fechar lá, não sei onde que eles podem arrumar, e conversar de futebol, pedir opiniões para os técnicos, para ver o que pode melhorar, né? E não aconteceu nada, já se pôs um novo treinador e vamos embora, né? Não se faz, então se discute muito, né, na imprensa que tem que melhorar o futebol brasileiro, mas não para discutir, e vai continuar com a mesma coisa errada, entendeu? Aí vai depender, claro, sempre da técnica dos jogadores e todas essas coisas, né? Dos técnicos que vão lá e com pouco tempo tentam melhorar o time, mas não é o ideal. Tem que se parar um pouco para conversar. E no Brasil não se conversa nada, só de vez em quando o Parreira lá no fim do ano, lá com o seu congresso lá, que é pouco, mas tem que se falar um pouco mais de futebol. Em cima do que disse o Muricy, meu caro Tite, isso significa que apesar do tamanho do futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro, você que rodou bastante pela Europa ano passado, corremos riscos de outros vexames? Eu comungo da ideia do Muricy, onde a gente tem que operacionalizar as nossas ideias. Pós-Copa do Mundo se falou bastante. Vamos traduzir isso em ações. Vamos traduzir isso em congressos. Vamos ouvir a voz dos atletas. Vamos ouvir a voz da imprensa. Vamos ouvir a voz dos técnicos. Vamos ouvir a voz dos dirigentes. E cada um poder, de alguma forma, contribuir para a melhoria do futebol. Né? Vamos trazer, na nossa área específica, formação de técnicos com padrão UEFA, com cursos UEFA. Vamos de alguma forma melhorar e deixar que essas situações elas aconteçam e não fiquem apenas nos debates, que são importantes, mas fundamentalmente em operacionalizar, fazer acontecer de alguma forma. Chico? Em cima disso, a gente tem uma situação curiosa aqui, né, Flávio? Porque o Muricy Ramalho foi convidado para ser técnico da seleção brasileira e recusou quando estava no Fluminense. Falou que não, preferia ficar no Fluminense. E o Tite sonhava, ou estava contando que ia ser o novo técnico da seleção. E mudou a direção da seleção, na época dele era o Ricardo Teixeira, na época do Tite era o Marinho, e acabou não se concretizando isso. Curiosamente, né, você vê, os dois estiveram raspando a seleção brasileira e a seleção brasileira não ficou com vocês. Muricy Ramalho, você se arrependeu dessa sua decisão? De jeito nenhum, porque eu acho que foi um convite sem muita segurança do que se estava fazendo, né? E eu não me entusiasmo com as coisas, ou seja, para você tem que me levar para algum lugar, tem que me convencer que vai ser uma coisa organizada, que eu vou ter tempo, que eu vou ter segurança. Então eu não tive segurança nenhuma, né? Tive uma conversa de 3 horas e meia, né? Mas assim, não se explicou quase nada, só se falou que tinha uma renovação, que iam fazer um centro de treinamento, que não aconteceu, e ficou sem, assim, uma coisa forte, ou seja, eu sentia que nada ali podia me segurar até 2014. Senti nisso, como aconteceu e aconteceu com o Mano também. Então,
E também uma coisa que eu tenho comigo é que eu fui muito bem tratado no Fluminense na época. Eu tinha assinado um contrato de 2 anos com ele. Então a gente esperava, sabe o quê? Pelo menos um telefonema do presidente, para o presidente do Fluminense, falar, olha, nós estamos tentando conversar com o Muricy, estamos convidando e vocês podem liberar o jogador. Nem isso, não teve. Falou, no final da conversa, ele falou, eu falei, tem um problema do Fluminense. Ele falou, que problema? Porque eu assinei contrato com eles, pô. E ele me disse, não, você vai lá e resolve. Eu falei, tá resolvido, eu vou ficar no Fluminense. Porque não é assim que se trata as coisas, entendeu? Nós estamos falando de uma seleção brasileira. Não estamos falando de um time, nós estamos falando de uma seleção brasileira, que ia ter um Mundial aqui. Então teria que ser uma coisa organizada, teria que ser uma coisa, sabe, que eu ia do começo ao fim, e eu não senti firmeza. Então, para mim falar não, que eu não tenho firmeza, não foi difícil não. E o Tite, como é que você viu que você acabou não sendo chamado, né, para a seleção brasileira depois do vexame da Copa? E você ficou triste, ficou chateado? Estava tudo planejado na sua cabeça para assumir a seleção? O planejamento ele tem um ritmo próprio do próprio destino, né? O que nós temos que fazer enquanto técnicos, e nós fizemos, e nós estamos falando daqui a pouco todos os outros, é uma busca constante de preparação e de melhoria, né? E é uma atividade que ela é muito exposta a nós temos um grau de responsabilidade muito grande. A gente trabalha onde a satisfação do torcedor, onde uma família vai ficar mais contente, mais feliz, vai curtir mais o filho no domingo à noite se o time dela ganhar. E nós temos essa responsabilidade. A gente sabe o quanto de importante é, até para dividir essas situações. E daqui a pouco essa pressão toda ela exerce e nós procuramos sempre cada vez mais nos aprimorar. Na preparação, sim, tanto para clube quanto para seleções. E falar de que eu estaria preparado, de que eu fosse, assim como todos os outros técnicos brasileiros se preparam para isso, foi a redundância. Eu e todos os outros, às vezes no melhor momento, às vezes não, mas todos nós nos preparamos. Alberto Helena Júnior. A questão da operacionalização das ideias, né? É uma coisa tão óbvia, e eu queria que vocês se manifestassem a respeito, que o primeiro passo é acertar esse calendário, que não dá para jogar tanto quanto tem para jogar. O que é que vocês acham disso? Então, você vê que cai naquela coisa de a gente falar de futebol, né? Você é um cara experiente, está no futebol há tantos anos, e você tem coisa para falar de futebol, para melhorar o futebol. Para contribuir. Para contribuir claro. com o futebol, certo? Você tem coisa para ser chamado lá, uma das pessoas que pode ser chamada para falar de futebol. Né? Como o Tite falou, fazer um bom curso também de treinadores que a gente não tem. Isso é a CBF, que tem que partir da CBF isso daí. Porque senão você não consegue nada, porque é eles que determinam tudo. Né? Então, sabe, é uma coisa que a gente tem que pensar. Então você está tocando num ponto, todos nós aqui. Né? E nós vamos aprender muito hoje aqui. Mas como seria o calendário melhor para você e para você? Eu acho que a gente tinha que... Porque quem está mandando no mundo hoje na Europa tem que ser mais parecido com a Europa. Né? Porque para nós é terrível, a gente tem um time, daqui a pouco a gente abre uma janela lá, tiram 2, 3 jogadores da gente. Para ter um jogador bom hoje é difícil. E tiram assim fácil. E aí acho que o técnico é mágico, vai pôr no lugar do outro, não é bem assim. E o cara tem que se acostumar, tem que se adaptar, não é bem assim. Então, eu acho que tem que melhorar demais o calendário, né? Principalmente o estadual tem que começar diferente também. Então, eu acho que os estaduais devia os times pequenos começarem, depois os times grandes entrar na fase final, para que os times grandes possam ir para a Europa, fazer intercâmbio como era antigamente, participar dos torneios. A gente não participa mais nada, a gente não está mais lá fora. Então, isso aí faz falta também, né? Calendário, Alberto, para mim ele é fundamental. A formação de técnicos, eu fui formado no interior do Rio Grande do Sul e por vezes com 3 meses de contrato, 3, 4, e depois tendo que ficar 6, 8 desempregado. Um calendário que permita, e aí vamos pro operacionalizar, ter um tempo maior para esses clubes do interior, para que surjam outros Tites, outros Muricis, e que surjam novos atletas e que a formação, inclusive, de pessoas da imprensa, elas possam, é ali que se forma, também ali. Um tempo maior de preparação. Ideia, reduz-se os campeonatos estaduais, amplia-se o tempo para que essas equipes do interior possam participar de campeonatos regionalizados, nacionais, e um tempo maior de trabalho para todos. Todo o ciclo futebol melhora. Vejo, sim, o calendário um ponto inicial para a melhoria. E tem diversos setores, tem os atletas, temos nós, técnicos, que estamos aqui jogando as ideias, mas
traduzir isso, transformar isso. O calendário ele é fundamental também para essa melhoria. Muricy, no final do ano passado, o que fizeram com o seu time, com o seu trabalho, foi uma coisa criminosa. O termo correto é criminoso. É que o jogador não vai para a justiça do trabalho. Se ele for, ele vai ganhar. Insalubridade, periculosidade, falta de descanso, tudo. Quanto tempo você ficou sem dar um treino decente com os seus jogadores no ano passado, no momento crucial, quando você mais precisava fazer isso? Eu não me lembro, sinceramente eu não me lembro, porque foi muito tempo sem treinar, né? Treinar, o que eu falo é treinar tudo, né? Treinar a parte tática, a parte técnica, todo tipo de treino físico, né? Não treinava quase nada, era só um posicionamento e muito vídeo, mostrar o que é o adversário, porque você pode conseguir alguma coisa aí, né? Pelo menos isso, mostrar o que é o adversário. Mas, sinceramente, era só descansar, né? A recuperação nossa tem que ser muito importante, e foi, né? Nós temos lá profissionais muito bons para isso. E descansar e jogar, né? Os jogadores sem dormir, viagem atrás de viagem, né? E aquilo ali é loucura, e tem que dar resultado, não tem como, tem que dar resultado. E os jogadores no limite, você está vendo que o jogador está sofrendo, ele está jogando, mas está sofrendo, não está nem se divertindo, porque jogar futebol tem que também se divertir também. O cara tem que gostar de jogar futebol. Os caras estão jogando na marra, os caras estão jogando, sabe, sem a mínima condições. Chega ao final do jogo arrebentado. E não podendo mostrar o que tem de melhor. Porque hoje, né, a parte física ela é importantíssima hoje. Hoje a correria que está no futebol, se o cara não estiver preparado, não tem condições dele mostrar, né? E a gente tenta melhorar o futebol brasileiro, mas que jeito? Se você não tem tempo de nada para fazer o jogador, para se posicionar o jogador, né? Porque o jogador brasileiro é um pouco difícil, né? Então é só através de muita repetição que você melhora o atleta, ou senão os que vêm de fora um pouco têm uma outra mentalidade. Então é difícil, cara, a gente jogar. E a gente está toda hora sendo julgado por isso. O problema é esse, o técnico está sempre julgado. E por quê? Porque o dia do jogo é aquilo ali só. Os caras não querem saber que foi 16 horas que você viajou, os caras não querem saber se tem jogo seguido. Pô, nós jogamos numa semana 3 jogos, Flávio, não existe, cara. Nós jogamos segunda, quinta e domingo, cara. Isso não existe, isso aí é desumano. E todos decisivos. E todos decisivos, não dá para você mesclar. Todos decisivos, você tem que repetir os caras. Então, isso aí é desumano, cara. Sinceramente, é desumano com os atletas. Tite, e em cima disso, você esteve vendo treinos no ano passado, você esteve lá no Real Madrid, você conversou, o Carlo Ancelotti te abriu as portas do Real Madrid para ver o treinamento. Lá também tem muitos jogos, mas bem menos do que aqui. E aí o Marcelo Oliveira, que tem sido um técnico de muito sucesso, disse uma frase que eu achei muito interessante. Todos os times brasileiros são mal treinados. E aí ele fez um ponto e disse, não que os técnicos não sejam capazes, eles não conseguem dar o treinamento. Você conversou com o Ancelotti sobre isso, ele te perguntou essa coisa assim que vocês têm que operar milagres, vocês não são treinadores, têm que ser mágicos. Ele fez um comentário assim, ele disse, pô, eu estou com 54 jogos, eu acho que o Real tinha ficado e estava meio que reclamando. Nós fizemos, eu acho, no Corinthians, 76, 78 na temporada toda. De novo, nós vamos chegar no calendário. Claro. Eu fui fazer uma conversa, uma palestra, e eu recebi uma pergunta de um médico, dizendo assim, Tite, como é que o atleta erra passe tão simples, que é uma coisa normal, e ele treina para isso? Eu olhei para ele e digo, pô, cara, ele não teve a percepção, daqui a pouco tu não tem tempo de recuperação, e aquela coordenação de movimento num passe, aquela tomada de decisão que tu tem que estar... nós estamos falando até porque nós somos ex-atletas, a gente sabe o quanto isso... Pô, tu está fresco, tu está recuperado, tu está com a cabeça boa para poder tomar uma decisão e fazer e executar. E aquela precisão do passe sair mais qualificado, do bom domínio, ele se dá em cima de uma recuperação, que ela é, em termos legais, de 72 horas. Sim, Flávio, como professor de educação física, há um tempo limite de recuperação, senão vai estourar. Isso determinado pela Organização Mundial de Saúde. Exato. Quer dizer, é uma questão científica, não é aleatória. É isso que eu falei, que os caras se entrarem na Justiça do Trabalho, todo mundo ganha tudo. Nós voltamos do jogo contra o Tijuana e viemos jogar no sábado. Palavra de honra. E a responsabilidade que a gente carrega, a gente sabe que é isso, as nossas famílias sabem, Muricy. Isso aí. Eu acordei no dia do jogo, palavra de honra, eu acordei e digo, pá, que dia é hoje?
Tem jogo, vai ter treino. Eu não sabia, porque foi da quarta para sábado à tarde. Isso mesmo. Tu não tem? Tu acha que eu fui nas melhores condições de poder dar uma palestra e passar uma orientação de ter pessoa? Não fui. Eu, enquanto técnico, não fui. Porque tem que ter um mínimo de organização, da gente melhorar essa... Chute a gol. Chute a gol, por exemplo, é... Alta precisão. É isso aí. Potência com É precisão. treinamento. É que nem o Concentração. jogador de basquete. Concentração, claro. É treino. Pode treinar? Não pode, porque é o chute que exige mais É o mais perigoso. da musculatura do jogador. O mais perigoso de um treinamento, quando se joga constante, é o chute a gol. Você elimina isso aí. Porque aí vem o problema muscular, com certeza é muscular. Então você elimina. Então a gente faz outro tipo de treinamento, que é difícil, e é uma coisa que a gente não tem confiança que vai dar certo, porque é tudo mais ou menos, cara. A gente faz tudo mais ou menos. Está improvisando uma situação. Tudo improvisando, né? E a gente sabe que vai ser discutido o que aconteceu, o placar. Né? O dirigente também não sabe. Ele vai lá, olha, mas não sabe o que está acontecendo, entendeu? A mídia não... Então a mídia também é muito em cima também só de resultado. Então a gente fica, sabe, a mercê e a pressão, como o Tite falou, é enorme. Como ele falou, nós estamos já estamos numa fase da nossa carreira de experiência. O Tite é um treinador que pode escolher time, tudo isso hoje, né? Mas a gente tem a responsabilidade, como a gente falou, e é verdade isso, de deixar o cara Cristo feliz, cara. E é milhões, né? Não é 2, 3. E isso, rapaz, isso pra gente é uma pressão terrível. É muito difícil pra gente. A gente sofre. Ser treinador no Brasil é sofrimento, cara. Não é fácil treinador no Brasil. Não é fácil. Porque as pessoas, né, só pensam na quarta e no domingo, cara. Ninguém pensa o que vai acontecer antes e depois. É quarta e domingo. Acabou o jogo, é assim, assado, porque o treinador não fez isso, o treinador não fez aquilo. Pô, os caras não sabem o que se passa no time de futebol. Por isso que a gente fala que é 10% só que as pessoas sabem. Quando tem na coletiva, às vezes o cara te pergunta o jogo pro dia seguinte. Você dá uma bufada, né? Mas não dá, né, cara? Acabou o jogo ali, nós estamos mortos. Saímos do jogo, pô, arrebentado, um clássico, por exemplo. Pô, mas e daí? Quem que você acha que vai jogar? Quem vai jogar o próximo jogo? Eu falei, mas você tá de brincadeira. Você vai a casa, pô. Essa coisa do calendário também não estaria na raiz desse futebol chato, defensivo, excessivamente defensivo que se pratica no Brasil. Vocês não têm a oportunidade de tentar outras alternativas, porque não pode treinar, não tem como treinar, não pode arriscar, porque se perder, cai o mundo em cima. É isso ou eu estou viajando? Não, também é isso. Também é isso, porque você sabe que o treinador, ele assina o contrato, já está pendurado já. Entendeu? Porque é um tal de amadorismo dentro dos clubes que é brincadeira. Né? Então, às vezes o cara tem que se defender, né? Tem que se defender. Eu, por exemplo, eu acompanhei um dos melhores treinadores que eu vi no mundo, que foi o seu Tele. Ele, no final da carreira dele, como já estava muito bem, estava tudo certo ele não estava nem aí, cara. Ele chegava para o lateral, vai embora, o Ronaldão segura aqui atrás, não tem volante, tem meia, entendeu? Porque isso ele estava falou, sabe, ele estava tão cansado de futebol que ele já ia parar mesmo, sabe? Começou. Então isso também é importante. Por quê? Porque o cara tem que ter segurança, a gente não tem segurança nenhuma, cara. A gente não tem segurança nenhuma no Brasil, né, o treinador, né? E às vezes a pessoa que te dirige também, pô, sabe, não enxerga também, sabe? Então é complicado. Então, aí é fácil. Porque ninguém quer dividir a derrota. O cara só divide com você a vitória. Ganhamos. No vestiário todo mundo ganhamos. Perdeu, ele está saindo ali, aquele rapaz. Aquele rapaz perdeu ali. Entendeu? E aí toma pressão, e aí muito sem convicção, o que faz? Manda o técnico embora. Sabe? Então é uma coisa, sabe, que não é nada. O Brasil é aquele negócio, depende muito do talento. Mas nós treinadores sofremos muito com isso. Mas tem um problema, o Muricy, você, contando todas as suas passagens pelo São Paulo, está mais ou menos o quê? Uns 3, 4 anos como técnico de São Paulo? Não, dá mais. Eu dirigi bastante vezes. A última que eu dirigi foi só 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. Já agora é quase 2 anos já. Aí teve a primeira também. E sem contar a primeira vez que... primeira 6, vez 7 também. anos, né? 6, 7 anos. Eu fui, acho que eu estou o segundo ou terceiro que mais dirigiu o São Paulo na história. O Tite, por outro lado, também no Corinthians, ficou quase 4 anos, somando tudo. Então, você veja que nós estamos aqui
diante de 2 treinadores, para em termos de futebol brasileiro, 2 raridades. Porque eu me lembro que quem ficou tanto tempo assim foi o Antônio Lopes no Vasco, que ficou mais ou menos uns 4 anos contando tudo, e o Tele Santana no São Paulo. E o Filipão. Tudo com resultado, hein? Tudo você com está resultado. citando só o resultado. Mas bom. só fica só com essa chance se você ganhar, Flávio. Se Quer você dizer, perder... você não teve resultado porque você ficou bastante tempo. Você ficou bastante tempo porque teve eu tive resultado. Não tem esse negócio Tem de isso bonzinho, também, verdade. os caras gostam de você é bonzinho, você é simpático. Não tem negócio de simpático. É só para refrescar. É resultado. O Muricy ganhou 3 títulos brasileiros seguidos, né, com o São Paulo. E o Tite foi campeão da Libertadores no Corinthians e depois foi campeão do Mundial. Quando engrossou um pouquinho no 4º ano, os caras mandaram embora e já tinha até um outro treinador contratado. Eu saí daqui e estava ali entrando. Impressionante. E tinha acabado de ser tricampeão brasileiro, né? A gente estava na Libertadores, não deu certo. Aí aquele negócio de clube, né? Tem a turminha, né, que fala que às vezes vocês não são muito... Porque no Brasil é muito negócio de simpatia, né? Não é negócio se o cara é bom treinador, não. O cara é simpático, o cara é gente boa, não sei o quê. É assim. Né? E eu tenho dificuldade para isso, porque eu não sou gente boa com esses caras. Tenho dificuldade enorme. Gente boa você não é simpático, gente boa, mas você não é você é gente boa como pessoas, tudo mais. Sem dúvida. Mas para essa turminha não tem acordo. Né? Então, qualquer deslize, vai embora. Né? Então, a gente tira uma situação. Então, nós ficamos lá, o Tite ficou no Corinthians. Eu fiquei no Internacional quase 3 anos, ele trabalhou lá também. Não é fácil trabalhar no Sul. Mas por quê? Porque ganhei, cara. Você não consegue, é só resultado. E não te deu tempo para ganhar, você tem que chegar e ganhar. Não é chegar, se preparar para ganhar. Não se prepara para ganhar no Brasil. Tem contratou, amanhã tem que ganhar. Não tem esse negócio de reformulação, fazer uma nova temporada como a gente vê na Europa, né? Quando você troca o técnico lá, todo mundo dá chance. Não, o cara tem que ter um tempo para se adaptar. Mesmo gastando 300 milhões de euros que eles gastam lá, os treinadores. Mas Van Gaal, né? O Van Gaal, eles dão tempo, mas eles dão tempo para ele. O Wenger está aí, não ganha um campeonato desde o tempo do Thierry Henry lá no Arsenal. Ele está lá 18 anos. 10, 11 anos, não ganha um campeonato. Quando eu cheguei no Arsenal, os caras me apresentaram para a comissão técnica da parte de informática. E aí o CEO o Wenger. Não, é o Dick Lau, acho que é. Ele me apresentou da seguinte forma: esse é o Tite, que era o técnico do Corinthians, que ficou 3 anos e meio, que equivale aos 16, 17 anos que você aqui. Ô, Tite, a propósito disso, o treinador na Europa, você falou do Arsenal, o rapaz que trabalha, que faz hoje um dos assessores de informática do Santos Futebol Clube, me perdoe o nome. Sandro, perfeito, Muricy. Ele trabalhou muito tempo no Arsenal. E aí eu perguntei para ele o que o Wenger tinha à disposição e o que o Santos oferece. Eu estou citando o Santos, poderia ser Palmeiras, São Paulo, qualquer um, todos. O que é que o treinador de uma grande equipe do Brasil recebe e o que recebe o treinador do Arsenal? Já que você esteve lá, conta um pouquinho, é um pouquinho a mais que eles recebem, né, Tite? Eu ouvi a observação do Muricy, ele estava falando da comissão e das pessoas que tem na preparação de informática dele. Já vou ter a pretensão de deduzir da qualificação que ele tem desses profissionais. Uma das áreas da comissão técnica que evoluiu e muito foi a parte de informática, de vídeos, de informações, de interação, de uma geração de buscar um segundo estágio, inclusive, de informações do adversário, das tuas correções. Isso está sendo muito utilizado. Então, todos nós buscamos também, até por essa falta de tempo de treinamento, tu passar daquilo do levar para o campo e mostrar, do verbalizar e do mostrar em vídeo. Então, tu tem as 3 formas de que o atleta vai estar observando e que tu tem a condição de educar e mostrar, isso é bom por isso, tá vendo? Que vai ser errado. Eles têm essa informação e nós estamos sim progredindo muito. O Corinthians tem, o Internacional tinha um departamento de informática muito... Mas está bem longe ainda, né? Porém, ele depende fundamentalmente de quê? Da gama de informações daquilo que nós, enquanto profissionais, observamos. Ele não vai trazer uma informação aleatória, vai depender fundamentalmente, de novo, tecnologia só é boa se associada à ideia, ao homem, senão não é. Então nós, para buscarmos, eu vou te dizer o que faz
o Ancelotti fez agora. Ele elenca, assiste tal qual nós, os principais lances de correção e corretos para trazer o atleta, por vezes individualmente ou na frente do grupo, para trazer as informações e correções. Isso a gente tem também. É o que nós fazemos aqui, né? E Tite, me diga uma coisa, já que você disse que esteve lá na Europa recentemente. O que tem, desculpa, é a velocidade, porque tu tem um jogo atrás do outro, tu pega o departamento de informática, tu tá ligando pro teu auxiliar técnico, eu quero aquele lance daquela forma e o cara já em tempo real. Aí mostra. Em tempo real tu já. Aí chama o cara e diz assim, ó, tá vendo? Olha aqui, você errou aqui, né? Agora você vai treinar, não vai dar tempo que tem que jogar. Não isso aí, tem um lance legal a respeito disso que eu tenho comigo no computador, o lance que eu vou cobrar o atleta. E eu, sem sacanagem, ele ficou escondido, o computador. E trouxe o atleta para falar e falei, tu errou em determinada situação. Ele olhou para mim e disse, não, professor, eu não... Digo, não, senhor, tu errou. Não, eu não lembro, não foi. Eu digo, tu não veio para aí, tá aqui o computador. Aí ele olhou e ficou com vergonha e disse, não está certo. Tu tem que ter os mecanismos para... Aqueles bilhetinhos que o Mourinho manda, que é uma coisa que você diz assim, pô, que coisa, né? Um caderninho e tal. Aquilo, ele está passando um recadinho porque não pode passar, vocês sabem disso, né? Não pode passar informação por rádio, por nada. O que foi desenvolvido para o Mourinho? Eles têm uma técnica, tinha no Chelsea, no Real Madrid também, uma tecnologia que no jogo em casa, eles recebem um número enorme de informações, pela colocação de antenas e captadores, eu não sei o nome disso direito, e isso chega tudo no computador, né? O auxiliar técnico dele também manda informações que não pode mandar por rádio, não pode mandar por telefone, mas por computador você pode. Então eles ficam fazendo uma espécie de WhatsApp e ele recebe aquilo e passa da maneira mais chucra. Um bilhete, olha, o fulano acelerou muito, cuidado com esse posicionamento e tal. Quer dizer, é uma situação... Flávio, eu vejo mais de posicionamento daquele bilhete, de posicionamento tático do atleta. E até para as pessoas que estão vendo ele, se ele vai montar 2 linhas de 4, que é como o São Paulo está jogando agora, com Kaká e coisa aberto, e ele desestrutura, ou tem um posicionamento diferente, ele marca os teus sinais e faz e grafa qual é o posicionamento que esse atleta vai ter. Então, como tu já tem treinado um pouquinho, tu passa aquela informação, o cara já mata a charada. Já entendeu, né? Já entendeu. Então, ele sabe que ele vai trabalhar na segunda linha de 4 na frente do lateral esquerdo, que ele não precisa sair porque ele vai ficar de uma forma mais lateral. Simplifica, até porque ali as situações, elas são... A propósito disso, pode falar. Só uma coisinha que eu queria perguntar, em cima disso mesmo. Então, essa seria a primeira grande mudança do futebol europeu em relação ao futebol brasileiro? A tecnologia, a computação, a cibernética está sendo melhor usada na Europa do que aqui? Seria um ponto, vamos dizer assim, de diferenciação para melhor no futebol europeu? Não nesse vídeo, Chico. Não duvido, porque nós já utilizamos isso. Nós já trouxemos. Mas então, o que tem na Europa tem na Europa que não tem aqui, Tite? O que tem? Eu vou começar com um dos aspectos. São muitos, a gente está jogando para fora. Eu sentei, daí o Ancelotti falou assim, o presidente Florentino não contrata defensor, só meio-campista e atacante. E ele me ofereceu o Marco Reus, mas vou colocar onde o Marco Reus? Aí eu olhei para ele e comecei a rir, né? Eu comecei a rir porque o Muricy estava falando antes, dizendo assim, ó, nós perdemos jogadores no meio do campeonato, a gente perde toda hora e está repondo, toda hora está repondo. Ele não quis o Marco Reus porque não sabia onde colocar. E está vendo agora, eles ficam falando do Lucas Silva, toda hora ficam falando. O Lucas, digo, bom jogador, mas vamos atrás. Mas ele estava abrindo mão de ter uma. Aí eu brinquei, olhei para ele e digo, bota ele no teu banco, do teu lado, pelo amor de Deus. Uma delas. Nós lutamos para fazer time e dar uma continuidade. E daqui a pouco, quando tu ajeita o teu time, tu monta as tuas peças. Isso explica bem também por que o Real Madrid hoje em dia não joga com nenhum volante de ofício. Joga com o Modric, com o Kroos e o outro menino colombiano lá, o James Rodrigues, e 3 atacantes. Mas é uma delícia, hein? Pois eu acho que... Se tiver jogador dessa qualidade, o presidente brasileiro devia fazer isso o tempo inteiro. Só não ia gostar, Maurício. Contaram para nós a qualidade de olhar para ele, tipo, pô, ele não quis, tá de sacanagem, eu me bati assim, será que é verdade? Maurício, só que se acontecer isso, você tomar gol, você vai embora, né? Você vai ser demitido. Mas eu vou te contar, é bom ter esses caras, né? É bom ter o
o bom jogador do lado, né? Porque facilita, né? E pra gente também, que a gente sempre jogou também, né? A gente gosta de ver o cara jogar bem. Claro. A gente gosta de um bom futebol também. Claro. Né? A gente tem prazer também. Claro. A gente não é só treinador maluco. Claro, a gente quer tem prazer. jogar. Eu saio daqui e vou pra minha casa ver futebol. Não vou ver novela, vou ver futebol, porque eu adoro ver futebol também. Entendeu? Então a gente quer ver os jogadores bons do nosso lado também. Facilita também. Quando você fala com o jogador pouquinho, ele já... Olha aqui, quando o São Paulo contratou o Pato, já tinha o Ganso, e veio também o outro lá, o Kaká e tal, e tinha o Luiz Fabiano, essa mídia, a mídia é composta de um bando de solenes, vetustos senhores, entende, que vivem no passado, atrás de grades, né? Eles dizem assim, mas como é que o Muricy vai usar esses caras? Não vai montar um time assim, porque vai abrir o meio de campo. É verdade. Eu vi também São isso. Paulo deu um salto fenomenal no campeonato, ganhou de todo mundo aí, o que podia ganhar. E está dando espetáculo quando pode. Por que não pode jogar junto todos esses caras? Claro! Para jogador bom, tem lugar. O técnico é obrigado a achar um lugar, cara. Claro. Não adianta o técnico ter manias de esquema, essas coisas. Jogador bom, você tem que achar um esquema pro cara, cara. Claro. Entendeu? Não é difícil. A propósito disso... A propósito disso, a essência é qualidade técnica, desculpa. E nós não temos a pretensão de ser mais do que o futebol. Nada. Às vezes as pessoas, o técnico tem uma figura que ele quer ser mais, nós não queremos ser mais. A gente quer dar um passo para trás e ver atleta bem jogar bem dentro do campo. Então vamos parar com esse negócio de dizer que nós queremos aparecer. Que o esquema tático, não sei o quê. A gente quer jogador bom. Algum time que foi campeão tinha algum cabelo de bagre para ou tinha qualidade na história? A gente quer jogadores bons. Isso aí. Nós queremos jogadores bons. Ou jogador em boa fase, né? Eu estava até conversando com você a respeito do Corinthians que ganhou a Libertadores. Eu estava vendo esse filme Libertados, do ano passado, e eu achei muito interessante, porque você vê ali que o Corinthians teve alguns jogadores que não eram craques, mas estavam numa fase espetacular, né? É o caso do Alex, né? Que a gente estava conversando, jogando uma bola maravilhosa, cada cruzamento dele era um gol, um negócio impressionante. O Danilo, vamos dizer assim, o cabeça pensante do time, né? Tinha o Sheik, que estava endemoniado, né? A bola ia para o Sheik, ele fazia tudo. Aquele último jogo contra o Boca foi um negócio incrível. E o Paulinho, que você acabou consagrando o Paulinho para o futebol brasileiro. Então eu acho que não é que os caras eram craques. Se olhar bem, você vai ver que no Corinthians já passou Sócrates, já teve Rivelino, caras assim, acima da média. Mas você vê que esse time jogava, esses caras estavam jogando, né? Então eu acho assim, que na verdade o Muricy foi privilegiado ano passado por ter tantos jogadores bons. Só que não deixava ele treinar com os caras, né? Não deixava ele treinar com os caras. Ao contrário, ficava cuidando do doutor, ele pode, isso não pode. Mas o Muricy já teve numa situação parecida com você, quando ele foi campeão 3 vezes, e com aqueles mesmos caras, aquelas mesmas jogadas, jogava no 3-5-2, quer dizer, tinha um método, né? Então é uma coisa que eu acho que é muito legal, porque vocês são treinadores brasileiros e estão confessando aqui que tem grandes dificuldades para trabalhar, e vocês trabalham e ganham títulos. Eu não sei se os europeus, se viessem para cá, com essas dificuldades todas que nós temos do futebol, eles poderiam repetir. Você já falou disso, né, Muricy? Já falei. Eu queria ver um pouco ele aqui, né? Porque lá você vê o banco dos caras é brincadeira. O cara não quer o Royce aqui ele vai olhar e vai ter um pouco de dificuldade às vezes, entendeu? E aí vai ter um jogo marcado, muda o jogo, então a viagem muda, ele vai ter que se adaptar a essas coisas, então não é fácil não. Muricy, bem a proposta, aí falando bem taticamente mesmo, já que o Chico puxou esse tema, você olha os grandes times da Europa, as grandes seleções da Europa, e a armação desses times começa com o volante. Os volantes começam armando. O Helena não tem mais volante, meia jogando de volante. Acabou os volantes, né? Isso, exatamente. No Brasil ainda não. Por que a gente ainda arma com meia e os caras armam com os volantes? Está acabando bastante. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do meu time, por exemplo. Então, hoje tem o tal de GPS que não dá para esconder, o jogador não dá para esconder mais se ele corre ou não corre. Está lá tudo o que ele fez dentro do campo, as ações que ele tem, tá tudo, mostra, acabou o jogo, o cara já te mete no seu computador o que foi o jogador. Então, por exemplo, nossos 2 volantes de São Paulo são os que mais percorrem quilômetros. Porque não são volantes mais. Porque eles têm que passar do meio campo toda hora para armar o time. São os que mais correm, que é Denilson e Souza.
né? É os que mais se movimentam no meu time. Então não são mais volantes, né? O Paulinho no Corinthians, não era volante. O Paulinho ele só vinha preencher o espaço sem a bola e daqui a pouco estava lá no gol adversário, cabeceando, chutando, né? Então hoje não tem. Claro que tem alguns times, mas a maioria não está usando mais volante. Você viu o Atlético Mineiro também, está jogando com meia no lugar de volante, jogando só com um volante só, que joga com o Dátolo, que é o argentino, joga de meia, joga com só um volante só. Então tá mudando o futebol brasileiro bastante. Vai ter que também. mudar, né? Não, vai ter que mudar. Então, volante no Brasil, está perdendo espaço. Porque, como se joga às vezes, igual no meu time joga com os dois mais abertos, os dois meios um pouco mais abertos. Então, tem que ter o cara da ligação. E quem faz a ligação são os volantes. De trás, na Europa se joga com 2 pontas, certo? 2 pontas, um enfiado e um atrás do centroavante, né? O que acontece? Quem que arma o time? Os 2 volantes. Claro. E junto com o meia, que é de ligação. Né? Então, está se mudando. Então, no mundo todo, quem arma os times hoje são os volantes. Então, está acabando o volante, como ele falou agora. Você tem que ter volante de qualidade, né? Pois como mas tem o Real essa Madrid, que é a diferença, por exemplo, né? é você passar o meia para volante. Em lugar de você inverter como estava sendo invertido nos últimos anos. Claro. Desde que o Minelli inventou esse negócio dos 2 volantes lá no Internacional, em 75. Caçapava aí? Caçapava e Falcão. Falcão jogava. Falando de 75, meu amigo, é muito tempo. Pois é. Os caras Batista. vêm... Mas aí é o que dizia o Minelli. Falou, tudo bem, mas eu botei 2 volantes, eu inverti o triângulo do meio de campo, que era 1 volante e 2 meia. Eu inverti, botei 2 volantes e 1 meia. É isso aí. Que era o Carpegiani e o meia. Caçapava, Falcão e Carpegiani. Agora eu tenho 2 pontas e um centroavante. Lula e Valdomiro. Que era o Valdomiro, o Lula e o Flávio. E o Flávio. Dario. Então, é diferente do que você recua ponta, recua outro ponta, põe 3 volantes, sabe? E fica... É o Caetano de Domênico do século retrasado. Que foi técnico do Minelli. Que foi técnico do Minelli. O Minelli botava Ele que era Cerrada e a Serradinha. Cerrada só tem 2 na frente. A Serradinha só tem 1. Quer dizer, e essa Tite, há uma história, há uma explicação para esses volantes citados pela Helene, que a gente está discutindo hoje. Eu acho que passa muito por isso, até um jogo mais bonito. A dificuldade do meia brasileiro, aquele meia, categoria e tal, esse cara, a dificuldade de marcação, ou a preguiça, ou a incapacidade física, ou sei lá o que, desse cara fazer a marcação, desse cara fazer o acompanhamento. O Muricy disse, os meias jogam abertos, mas eles estão acompanhando aqui. Então, às vezes, você tem dois laterais de verdade, que às vezes são até zagueiros que estão colocados lá, e quem faz a marcação pelo lado são esses meias. O Hulk, na Copa do Mundo, vinha aqui ajudar para acompanhar. Os meias brasileiros, eles estão se conscientizando que eles têm que participar mais, porque aí o volante pode armar, ou nós vamos ter que continuar com o volante porque o meia não se dá o trabalho de fazer a marcação, e você desperdiça um talento colocando um cara que só marca. Você vê como as coisas elas são meio quebra-cabeça e elas vão se encaixando uma na outra. Às vezes me surpreende uma análise por parte dos comentaristas que dizem assim, o meia está acompanhando o lateral até o final. Eu digo, mas eu assistindo, eu digo assim, mas é a função dele. É a função dele. Claro. Então, não pode surpreender a um comentarista, desculpa, ou a um técnico, pode surpreender a um leigo, mas não a nós que trabalhamos no futebol. Por quê? Porque é a função dele, desde da França de 2006, com Maludá, Zidane e o de velocidade que está com Ribéry. E o Ribéry do lado direito com o Thierry Henry enfiado, com o Vieira fazendo a segunda função de meio campo, porque os dois eles vêm pelo lado e fazem um acompanhamento. O que tem que sim, tu vê como é que é o aspecto da engrenagem. Hoje eu procuro retirar do falar volante, não quero mais falar volante, estou falando para mim mesmo. Isso aí. Estou falando assim, vou falar meio-campista. Perfeito. Meio-campista. Isso aí. Como nomenclatura, meio-campista. O que é um meio-campista? Ele tem que saber ter um posicionamento, se não um grande desarmador, mas um cara que se posicione bem e principalmente uma capacidade de organização da equipe. Por quê? Se tu pega os 2 meias que vem para o lado, reiterando, quem vai fazer essa organização vai ser os centrais, os meio-campistas que trabalham de forma Como a Alemanha fez maravilhosamente. Schweinsteiger, Modric, Schweinsteiger, o Kroos e por aí vai. O Souza faz isso com maestria.
O Paulinho faz isso com maestria e a gente pode pegar outros jogadores mais que têm essa capacidade de fazer isso com qualidade. Mas a nossa base está trazendo esse jogador? O Lucas está fazendo, o Lucas no Cruzeiro, curto e longo, faz isso com maestria, inverte bola, joga curto, qualidade de passe e não é brucutu de porrada. Essa base está te dando esse jogador, a base, o jogador, porque você não tem. Nós estamos conversando que nós estamos passando por uma fase de mudança. Você não vai conseguir contratar o Modric, o Kroos, o Schweinsteiger e tal. Bom, de onde você vai tirar esse jogador? Bom, eu acho que a base é uma coisa muito importante, ela é tão importante que nesse ano agora eu fui convidado, né, pelo São Paulo, por incrível que pareça, eu sou do São Paulo, para participar da base. Né? Você não participava até então? Não podia, porque eles tinham outro pensamento lá e tudo. Aquilo era o feudo do Juvenal Juventus. Eu não concordo com as coisas, eu não ia, né? Porque também tinha um funcionário lá que eu não concordava com o que ele fazia. Então eu fui convidado e vou participar, mas vou participar lá, eu vou lá. Porque antigamente, como eu não ia lá, porque uma vez eu fui lá e nem me receberam, eu trazia o time que eu queria para cá. Então eu treinava aqui, os meninos. Treinava o juvenil, treinava os juniores comigo aqui no CT. Eles iam de 11, eu treinava aqui. Agora eu vou lá. Porque eu quero interagir, eu quero integrar a integração do profissional com o amador. Né? Eu quero conhecer os técnicos, eu quero conversar com os técnicos, eu quero treinar os meninos. Né? Não toda hora, mas de vez em quando ir lá, cada 15 dias, ir lá, uma vez por mês, sei lá. Né? Conversar com os treinadores da base para ver o que nós queremos. Né? Como é que se joga fora? Então nós temos que fazer jogador que vai para como joga fora. Hoje não se joga como a gente. Então a gente não faz jogador. Então nós temos que voltar ao que era antigamente. O que era? 2 pontas, um centroavante, 2 meia e um mais centralizado. Pronto. Que é o número 10 e 8. Antigamente era 10 e 8. Eu era o 8. Aí tinha o Pedro Rocha que era o 10 e atrás tinha o Chicão. Pronto, eram os 3. Né? Não tinha 2. 3, hein? Não tinha 2. Não tinha 2. Tinha 2 pontas e homem de frente. Isso não é querer se meter no trabalho de ninguém. É querer dar um modelo que é mundial hoje. E você vai precisar desse cara. E você vai na base, todos jogam diferente. O juvenil joga de uma maneira, o infantil joga de outra maneira, o júnior joga de outra maneira. Pô, nós não vamos fazer jogador nunca assim. Exato. Tá difícil, cara. Porque cada um dos treinadores pensa diferente, eles estão no mesmo lugar. Então, já que eu fui convidado, isso eu vou expor para os treinadores. Não é querer ser mais que eles, nada. Porque eles são os conhecedores lá da molecada. Mas pelo menos dar um desenho para que siga, ter uma linha. Porque você vê um time qualquer da base, de todos os times, por quê? Porque se faz o time para ganhar uma competição, e se não ganhar a competição, o diretor manda o cara embora, que é um absurdo. Antigamente, você sabe, no nosso tempo, Flávio, os treinadores da base eram conhecidos, todo mundo conhecia os jogadores, os treinadores, porque eles ficavam muito tempo nos clubes. Entendeu? Os caras deixavam o cara trabalhar. A gente conhecia. E ele é para revelar. Para revelar. Não era para ganhar título. Nada. O Poi, quanto tempo o Poi ficou na base do São Paulo? Eu trabalhei com ele no juvenil, depois no profissional também. Mas porque ele é o treinador, e também tem o seu firmo, eram conhecidos. Hoje não conhece ninguém da base. Sabe por quê? Porque eles não duram 6 meses. Corinthians tinha o Rato. É isso aí. Ficou 30 anos. Então o que acontece? Os caras chegam, perdem uma Copa São Paulo, manda embora. Seu Antoninho no Santos, olha só. Antoninho. Então o que acontece? Não tem, sabe, eles têm que ter uma história, o que nós vamos fazer? Sentar as pessoas, por isso que eu falo, tem que sentar as pessoas do futebol. Sentar as pessoas do futebol e tentar melhorar. Eu vou tentar melhorar a base de São Paulo. Porque vou lá agora ajudar, porque fui convidado. Né? E vou dar ideias e tenho experiência para isso. Isso não é querer se meter. Claro. Porque a gente tem um milímetro no Brasil, qualquer coisa que se fala, o cara fica melindrado. Né? E primeiro que eu não preciso disso. Né? Sinceramente eu não preciso. Porque eu vou lá tentar ajudar mesmo, né? Porque eu tenho ideias em relação à formação de jogadores. Inclusive porque você foi um treinador de base de São Paulo. Eu treinei o Denilson com 12 anos. E produziu muita gente importante. Treinei o Denilson com 12 anos. Eu comecei na base, no terrão lá, que o São Paulo não tinha centro de treinamento, treinava na várzea. Era o Denilson já. Denilson, todos esses caras. Era ali no Jockey, né? Então no terrão. Então o que acontece? Então eu tenho experiência. O terrão lá em cima. Eu tenho experiência e não tenho nenhum interesse de nada. O único interesse que eu tenho é de ver um bom jogador no clube do São Paulo.
ou para o futebol. É o único interesse que eu tenho. Não tem interesse nenhum. O problema é que a base nem sempre tem só esse interesse. Eu sei. Está difícil no Brasil. Nós temos que acabar isso, Flávio. Claro. Nós temos que acabar isso. Senão dá o que deu, não tem jogador. Nós temos que acabar isso, cara. Se mudar o conceito, você rapidamente acha os jogadores. Então, porque eles estão aí. Mas você vê, o que nós estamos chegando à conclusão do quê? Que a gente não fala de futebol no Brasil. Nós estamos conversando aqui. Quanto nós falamos de diário de futebol? Quantas ideias já não saíram? Quantas ideias saiu daqui? Fala para mim, quantas? Porque tem muita coisa para fazer ainda, certo ou não? Então, sabe, eu vou me meter um pouco nisso aí. Claro. Porque eu gosto disso e eu acho que eu tenho capacidade, sabe, como ele falou, conceito. Essa é a palavra. Mas para todos. Não é que o cara vem, eu não, se eu for fazer diferente, não existe. Tem que ter uma linha. Claro. E não tem. Porque o negócio é fazer o jogador. Vai para o empresário para onde? Vai para o empresário para não sei o quê, sabe? Então, não dá. Ô Tite, o conceito do jogador brasileiro, do atleta brasileiro na Europa, como é que está? A gente tem visto jogadores saindo da base daqui, nem passa pela base, vão direto para lá. Então, de repente, aparece na seleção, na última seleção da Copa do Mundo, a última do Dunga. Então, você tem jogadores que você nunca ouviu falar e o cara está lá fazendo relativo sucesso. O Hulk mesmo, que eu já citei. Agora, recentemente, o Firmino. O Fernandinho passou rapidamente pelo Atlético. O próprio Jadson passou rapidamente, acabou voltando aqui para o Brasil. Enfim, o Davi Luiz praticamente não jogou no futebol brasileiro. Como é que é isso? O jogador brasileiro está sendo obrigado a sair, não tem espaço aqui, não tem essa filosofia que foi citada, e o cara vai ter que fazer isso lá, é isso? O programa tem um efeito educativo para as pessoas que estão nos ouvindo formarem a sua própria opinião, a gente vai dando informação. Tu vê que o Muricy, com todo esse tempo de São Paulo, ele colocou assim, eu fui convidado agora para passar e a gente trocar ideias a respeito. Tu vê a lacuna, agora eu vou pegar esse gancho para dizer assim, eu estou falando assim, até de uma maneira geral, a importância de um diretor executivo do clube para fazer esse link técnico, comissão técnica, com os dirigentes, que por vezes eles têm a sua atividade profissional e que é o comando do clube e que não precisam necessariamente entender muito de futebol. O que eles não podem é vir publicamente dizer assim que técnico do Brasil faz meio período só, trabalha e depois vai fazer 2 toques. Não pode ser assim, nos respeitem, por favor. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então é um profundo desconhecimento. Quem faz um período só é mais a Europa. Eles treinam 11 horas da manhã e treinam uma vez só. Nós, por vezes, e o nosso calendário, até para trás, a gente treina muitas e muitas vezes, quando é semana cheia, 2 dias durante a semana em 2 períodos. Então não vamos colocar, vamos coordenar isso tudo. Verdade. E ter conhecimentos, mas ter essas pessoas que saibam avaliar. O Muricy pode contribuir conosco assim, as categorias de base assim, e passar para os dirigentes essas informações. Então, hoje, a formação desses profissionais, elas são que concebam e que saibam o que é preparação física, o que é o sistema, como é que tu trabalha. Ele precisa, porque é um espaço e uma lacuna de evolução do futebol. Com certeza. Atletas que vão, na pergunta, daqui para fora. Eu conversei ontem com o pai do Alex Telles e com a irmã do Alex Telles. E ele disse que o técnico do Galatasaray Fenerbahçe, eu não sei qual dos dois times que ele está, que foi um técnico italiano, colocou para ele assim, tu não é jogador europeu. Profundo desconhecimento do cara e um pouquinho mais da cultura deles serem emblemáticos. Diz que o garoto, afundou. E ele estava bem. Ele estava bem. E jogando no 3-5-2 aqui no Grêmio, tendo só ações ofensivas, porque as atribuições defensivas são menores, tu vai jogar numa outra cultura, mas ele não teve o tempo para daqui a pouco treiná-lo, ou adaptá-lo, ou ter um pouquinho de sensibilidade para redirecionar. O guri já afundou. Ela pegou até um e-mail para que eu pudesse, de alguma forma, dizer, calma, que isso daqui é assim, mas daqui a pouco tu vai ter a condição de evoluir. Então precisa a gente, todos nós, de alguma forma, evoluir, de alguma forma crescer. O próprio atleta absorver que tu vai para o outro lado e o cara vai dizer na tua frente, tu não joga, tu joga com um meio-campista mais ofensivo, não com um lateral base de marcação, que aqui na Europa a gente precisa e tu vai trabalhar para ele. Olha quantas coisas a gente está aflorando aqui. E o Alex Telles foi o troféu Mesa Redonda 2013. 2013, ele ganhou o melhor do campeonato. Nós terminamos o ano passado e teve um momento muito marcante que eu imaginei fosse um divisor de águas, infelizmente não foi, mas isso vai ser sempre relembrado, e não por masoquismo, mas por necessidade.
Muricy, num determinado dia do mês de julho, você está lá na televisão e de repente termina o jogo 7-1 para a Alemanha contra o Brasil numa Copa do Mundo, uma semifinal disputada no Brasil. O que você, como homem do futebol, que sempre viveu do futebol, como eu, como todos nós, o que você sentiu naquele momento? Senti uma tristeza muito grande, como qualquer brasileiro. Nós somos técnicos de futebol, mas somos brasileiros, somos torcedores também. Nós sofremos demais, cara. Todos nós sofremos, não é só o torcedor normal. Nós, treinadores, também sofremos muito, porque foi uma derrota duríssima para nós, né? E para a gente era muito importante, para a própria categoria de técnico, é importante essa Copa para nós no Brasil. A vitória do Brasil para a gente ia ser muito importante, né? E realmente as coisas não saíram, né? Então foi uma tristeza, como se caía um prédio na nossa cabeça, né? Porque a gente olhava, parecia que era um sonho aquilo lá, parecia que era um pesadelo, porque a gente não estava acreditando no que a gente estava vendo, né? Uma coisa incrível, né? Então isso ficou, né? Não deve deixar passar mesmo, a gente não deve esquecer, mas a gente tem que trabalhar em cima disso. E a gente não está fazendo, a gente está indo outra vez, sabe, fazendo. Então vamos lá, vamos fazer uns amistosos, puseram um novo técnico e novos jogadores, mas volto a repetir, a gente não conversa. Seria muito legal a gente ter uma conversa com o próprio treinador da seleção brasileira. Ô Tite, o europeu entendeu esse 7-1? Já que você esteve lá, conversou com tanta gente, eles conseguiram entender? O Muricy falou, foi um choque, caiu um prédio. O europeu entendeu aquilo? Primeiro, o resultado ele é conjuntural. Ele é do time, dos jogadores, do técnico, da estrutura, dos dirigentes, ele é de todo mundo. Vamos assumir cada uma parcela da responsabilidade. O sentimento que eu tive também foi o sentimento do técnico da seleção brasileira e meu sentimento enquanto técnico brasileiro também. E traduzir assim, de novo vem a história de que a gente não trabalha, de que a gente não se prepara, de que as coisas não acontecem, como o pepino da coisa é só nosso. É isso aí. Quando a coisa é do contexto. Vou te dar um exemplo. É inconcebível tu ter um centro de treinamento que não te mantenha a privacidade. Eu assisti todo, porque as televisões mostravam, o treinamento preparatório do jogo contra a Alemanha. E eu vi o Felipe, técnico da seleção brasileira, pedindo para o cara que estava na grade ficar quieto, que ele ia passar uma instrução, ou dar uma dura, ou mandar o cara, desculpa, eu vou falar um palavrão, mandar o cara, dá para fazer um bip ali, depois é gravado, mandar o cara para puta, para dizer assim, porra, cara, não é assim, porque tu tem que mexer em determinados momentos, mas não tinha privacidade. Então tu não tem um mínimo de condições para desenvolver o teu trabalho de forma privativa. É uma coisa tão absurda. Nós estamos falando de coisas elementares. Elementar. Alberto, olha aqui. Tu falou antes de coisa elementar. Mas aqui, é tão absurdo. Como nasceu Teresópolis, a concentração? Porque nós tínhamos um presidente da CBD, que era o presidente da Arena, o partido do golpe militar, da ditadura militar. Ele era o presidente da Arena Fluminense. Ele tinha casa lá em Teresópolis, perto de onde foi. Ele resolveu montar aquele magnífico conjunto, complexo esportivo, para atender a seleção brasileira, porque ficava do lado da casa dele. Segundo o João Saldanha, porque era um brejo que ele tinha uma participação financeira. Aí não foi tão bonzinho aí assim. Eu já não sei. O João Saldanha contava isso. O fato é o seguinte, que é verdade. Se você percorrer o Brasil inteiro, você não vai encontrar pior lugar para você estabelecer um centro de treinamento de futebol, por causa daquele FOG lá, daquele russo, que aparece de repente, você não consegue treinar. Enquanto isso, os alemães estavam fechadinhos, os alemães. Eles buscaram um lugar lá na Bahia bem fechadinho, que não ia ninguém lá, ninguém sabia dos alemães, eles faziam os negócios deles lá, porque não dá, tem hora, porque aquilo lá, aqui no treino da seleção brasileira, às vezes parecia uma festa, cara. Todo dia era festa. Claro. E é como o Tite falou, tem hora que você tem que parar, e não dá para falar, por favor, pro cara. Você tem que falar duro, e fala como ele falou. É de palavrão mesmo, o jogador entende, sabe que é assim. Mas como que você vai fazer isso naquele monte de gente todos os dias? Vira manchete de jornal, né? E outro, todo dia televisionado o jogo, eu treino, todo dia estou vendo o treino, sabe? Tem hora que o cara tem que ter uma privacidade. Né? E a empresa às vezes tem que ajudar também, porque aí vem aqueles caras, não, fecha o treino, vai esconder de mal o time, não vai achar o time, aquelas babaquices que a gente ouve, né? Isso aí é uma coisa que não existe.
Em vez de quando tem que ter essa privacidade, tem que ter o treinamento fechado. Claro. Não todo dia, mas tem que ter. Né? E aquilo lá não dá para fechar, né? Sabe? E o técnico, igual o Filipão, não tinha o que fazer. O Filipão tem muito erro, tem muita culpa, sim, do que aconteceu, porque é um treinador superado, é um treinador que realmente não se ajustou aos padrões modernos do futebol. Aliás, ele é o fundador, vamos dizer, dessa escola do futebol de resultado, que deu aí nesse futebol que nós estamos vendo, que é o futebol defensivo, chato, sem graça, e está fazendo um belo trabalho no Grêmio. Veja bem, não estou tentando apenas carimbar, timbrar, estigmatizar o treinador, mas que ele é responsável e é o responsável número 1 pelos 10-1, não 7-1, 10, 7 mais 3. Muricy, você falou, você vai participar mais da base do São Paulo, você vai trabalhar lá embaixo. Mas aí entra um outro aspecto para a gente voltar a tentar trazer sugestões, ideias para melhorar o nosso futebol. Aí você vai, prepara um garoto, deixa o garoto no jeitinho que você quer para utilizar, e aí vem uma janela e o garoto vai embora. Como se faz para segurar um pouco mais o menino no futebol brasileiro? Você teria alguma ideia disso? Isso é uma outra coisa que nós temos também discutir, do Congresso que nós temos que discutir, né, a base. Eu acho que vai ter que mudar a lei. Não pode ser do nosso tempo, que era a escravidão. Mas não pode ser como é agora. Porque o time prepara o jogador, né, e daqui a pouco leva embora. Nós tivemos um problema sério para renovar com o Lucão agora, faz pouco tempo também. Porque a gente acha que ele vai ser um bom zagueiro. Né? Pô, mas a lei favorece demais. O cara põe a faca no pescoço do clube. E tem mais uma coisa. Os grandes formadores de jogadores de futebol não eram os times grandes, eram os pequenos. Os pequenos faziam jogadores. Hoje não fazem mais, porque a lei não permite. Então tem que se achar também uma lei que deixe o clube mais tranquilo em relação ao jogador. Porque está dessa maneira. O jogador, com o primeiro contrato que tem, o cara pede o que quer. Se não quer, fala, eu vou embora. E é assim mesmo. O papo é assim. Eu vou embora. Entendeu? Então tem que se mudar. Você não vê mais nenhum time do interior mais interessado na base. Tem a base, às vezes alguns, por quê? Tem que ter, mas não é como era antigamente. A Ponte Preta, que sempre revelou, hoje ela terceirizou. Então, São Bento, todos os times de São Paulo, os times faziam muitos jogadores, 15 de Piracicaba, todos os times. Hoje, eles não têm mais a intenção. Por quê? Porque não dá mais, os caras vão lá e pegam o jogador. É assim mesmo, o negócio é desse jeito. Entendeu? Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que melhorar é, primeiro, a lei. Para os times formadores, que foram sempre os pequenos, voltarem a formar jogadores. Não estão formando mais, entendeu? Então, isso é uma coisa que tem que ser discutido. Volto a repetir, não tempo da escravidão como nós tínhamos antigamente, mas não também agora, porque agora, primeiro contato, o cara leva embora, senão o cara quer muito, não é pequeno as coisas que eles pedem. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tocar, falar da lei do futebol da base. O Tite, e mais um ponto. Aí aparece um garoto, considerado um fenômeno e tal, paga-se uma fortuna por esse jogador, e o jogador mica. Acontece muito esse tipo de coisa, acontece situações terríveis. Quando o Corinthians fez um contrato enorme com o Lulinha, ninguém disse que estava errado, porque o Lulinha tinha todos os números, todos os antecedentes de um grande jogador na base, e não deu certo. Aí eu entro num outro detalhe. Como é que nós estamos em termos de preparo psicológico, em termos de coach trabalhando no futebol, para que aquele menino da base, e dentro do que o Muricy falou, corrigiu a lei, o garoto vai ficar, ele saiu do time menor, vem para um time grande, mas ele deixou de ser um garoto desconhecido da base para ser uma estrela. E aí, Tite, o que está sendo feito para que aquela cabecinha funcione direito e ele renda igual? Alguns aspectos. Eu confesso que eu não tenho resposta como a base, como esse aspecto legal ele possa ser melhorado. Eu não tenho opinião, mas eu tenho uma certeza que, tal qual tu fizeste uma observação antes, esses jovens talentos, o cara está tirando no ninho. Informação, não é... Santa Catarina tem um núcleo de bastante alemães. Por serem descendentes de alemães, eles são... o passaporte ele é comunitário. Então, tem garotos de 7 a 14 anos com centro de treinamentos onde são pagos, são dados a ele condições de estudo e cobrado estudo e treinamento de forma integral.
para algum potencial desses garotos surgirem, a Europa daqui a pouco Nem passa, nem pelo time de Santa Catarina. nem passa. Por isso que tá dizendo que a gente está falando assim, tem atleta que a gente não vê que surge, porque estão levando. O Firmino Aí de Santa Catarina. Levam os seus pais lá, e daqui a pouco surgiu. Mas como surgiu lá? Porque eles estão buscando daqui. Não, e ensina outra Eles estão língua buscando também. aqui. O caso de alemão, né? Porque é mais Senão barato, não né? Agora é mais Exato. barato, eles não vêm Aí, comprar. O garoto, ele meça potencial para isso. Tu diz assim, como tu vê um garoto para não pagar esse mico? Não existe medidor de talento. Existe trabalho para que ele possa acrescentar, desenvolver o seu talento. Passa pelo psicológico? Passa pelo psicológico, passa pelo técnico, passa pela capacidade dos técnicos crescerem, passa por tempo, passa por diretor entender. Isso aí. Dirigente. Por Quer dizer, olha dirigentes, aqui, né? olha Ver uma- como o conjunto da obra, para que a gente tenha uma estruturação Já melhor. perdeu algum jogador? Passa pelo aspecto educacional, desculpa, Flávio. Nós estamos num país em que se inverte o processo. Estou falando com um professor de educação física. Dos 7 aos 12 anos, a fase de ouro do garoto, não é obrigatório na escola que o professor de educação física ministre aula. Isso é inconcebível para a educação do garoto. Nós estamos falando de uma forma mais ampla. Isso não existe. Então, daqui a pouco, o professor de educação física, que ele fica alijado, e vai o professor de geografia, que ganha um bônus, vai ali dar uma bola para o atleta. E no nosso Para o tempo, garoto, desculpa, não para o atleta, no para o nosso garoto. tempo Mas para. os professores mais importantes da escola era a educação física. E você praticava todos os esportes. Eu lembro hoje, eu lembro do meu professor de educação física, eu não lembro Sim, do geografia. Eu também de lembro, história. eu também lembro do meu. O meu chamava Taíde. O meu chamava Professor Guzzi. Taíde. Nós estamos, agora, mais um ponto que nós levantamos. É, aspecto e o meu chamava educacional. Simadom. Nossa. Simadom. E ajuda muito, que é uma outra coisa também, né? Que é a educação do atleta. Exato, escala de valores. Hoje o cara tem que estudar, porque O cara mais inteligente ajuda? ajuda demais, pô. Porque o treinador, ali na hora do jogo, não tem tempo. Às vezes, claro, a gente grita ali, mas às vezes o cara não ouve. Mas o cara olha, ele só olha e já sabe o que tem que fazer. Entendeu? Porque é o jogador mais esclarecido. E até para eles ir para a Europa, porque muitos batem e voltam porque não estão preparados para chegar lá. Né? Então, os clubes, igual São Paulo, se preocupam muito com a educação. Né? Isso é importante. É uma coisa que o europeu leva muita vantagem sobre a gente. Muita vantagem. Que é a educação. Né? Além deles tomarem leite de vaca holandesa desde pequenininha, aquela coisa, né? Nós comemos farinha com pimenta. Eles comem, É verdade. vaca holandesa, beira de uma escola. Entendeu? Carne australiana. Carne australiana. São muito mais esclarecidos que a gente. Isso ajuda muito o técnico, né? Fica mais profissional. Isso Aí aí, a gente- dá mais importância à profissão, dá mais importância ao treinamento, né? Eles pensam diferente dos nossos. Hoje os Aí, grandes treinamentos estão trazendo também escolas para dentro para fazer essa formação. Isso aí. Mas o Cruzeiro faz isso. e outras essa é uma equipes fazem questão isso. muito mais profunda e muito mais abrangente, que é a questão do ensino, da educação no Claro, Brasil. no Brasil. Porque, desgraçadamente, o golpe militar destruiu a escola pública brasileira. E para reconstruir, ela foi reconstruída em moldes diferentes do que... Você não forma... Porque a escola tem que formar o cidadão. Exato. Isso aí. O indivíduo É isso com aí. noção plena dos seus direitos e obrigações numa sociedade democrática e livre. Isso não é feito assim. O cara vai lá aprender a passar de ano, para entrar na faculdade, para dar o X correto na questão. Isso aí. E a faculdade não é prepara isto, de não qualquer é jeito ensino. e acabou. Isto não é ensino. Diplominha qualquer. Então, esse é o grande problema. E no caso da base, né? Você veja bem, nós estávamos falando aqui do treinador. O Muricy, no período em que ele começou, ele deixou de ser jogador de futebol, passou a ser técnico, voltou para o Brasil e começou a treinar lá nas categorias de base. O São Paulo, mais ou menos, que tinha uma ideia de, do mesmo jeito que formar um jogador, formar treinador. Isso aí. Foi o caso do Muricy, foi o caso do Dario Pereira e tal. aí. Mas acontece o seguinte, o jeito é guindado o Muricy, olha, foi campeão sul-americano lá, com o Membol, com o Expressinho, não sei o quê. Em cima e do tal. Corinthians. É. E Penharol. Penharol. Penharol, mas eliminou o Corinthians. Eliminou o Corinthians. E aí ele sobe para o time principal, não ficou o quê? 3 vezes? Isso aí. Entende? Isso Quer aí. dizer, não há sequência. 1981, no São Paulo, por falar no São Paulo, 1981, a nova diretoria do São Paulo, 1980, 81, a nova diretoria do São Paulo, que era o Jaime Franco, aquele pessoal, eu disse para eles o seguinte, olha aqui, esse sistema que está aí não vai durar muito tempo.
esse negócio da lei do passe e tudo mais. Daqui a pouco isso vai cair. O futebol brasileiro está exportando muito mais, e olha, naquela época era bem menos, mas está exportando muito jogador e vai exportar cada vez mais. Os clubes têm que investir nas categorias de base. E para investir na categoria de base significa você montar uma rede de olheiros. Isso aí. Entende? Gabaritado, bem pago e tal, no Brasil inteiro, para ir colhendo os meninos lá no nascedouro e trazer para a base. Porque, caso contrário, vocês vão perder esse mercado, esse poder para o empresário, para o agente. Foi o que aconteceu. O alemão que estava lá observando, que você atrás, tem a escola de Manchester. Só para falar desse assunto, quem tem uma boa rede de olheiros, o Santos. Por isso Santos, que a molecada... Esse negócio que nasce na praia, não nasce na praia. Eles vão na praia para surfar e para fazer outras coisas. Não é que eles falam nasce na praia, não nasce. O Santos tem uma rede de olheiro grande em todo o Brasil. Então não é que tem esse, não é por acaso. Não é por acaso esse monte de jogador. Tem muito olheiro no Brasil. Deixa eu insistir nesse tema. Psicologia. O alemão é considerado um cara muito frio, muito tranquilo na hora do jogo. O brasileiro perde alguns, né? Ou boa parte. E o Brasil, o capitão do time brasileiro chorou na Copa do Mundo. Até onde a psicologia precisa entrar no futebol, até onde é exagero, tem que ter preparo psicológico na base também, para que o menino suba com os limites dele. O que você pensa disso? Eu acredito na psicologia do esporte, não no psicólogo do futebol. Porque não pode ir lá no CT, abrir uma portinha e falar, ô fulano, vem, amanhã tem... O cara não vai. O cara não vai. O cara fala, o cara pensa que eu sou louco. Não é assim, é a psicologia do esporte. Né? Tem lá uma psicóloga, no São Paulo tem na base, tem no profissional também, né? Que ela não tem sala. Nós trouxemos agora, uma que o São Paulo está há algum tempo sem a psicóloga. Já trabalhou no São Paulo, eu tirei a informação, é muito boa. Mas eu disse, não tem negócio, você não tem um escritório aqui não. E não tem esse negócio de grupo. A gente não quer grupo aqui. Né? Você vai pouco a pouco conhecendo os jogadores, como nós fizemos no Santos também, que tinha uma da base, no funcionamento profissional. Eu quero que você conviva com os jogadores, para eles terem confiança em você. E tem mais uma coisa, você não pode dizer uma palavra para mim do que você conversou com eles. Não existe isso. Não existe você conversar com o jogador e conversar com o dirigente. E nem comigo, não quero nada. Eu quero que você ajude o cara. É isso aí. Eu não quero nada de você. Não quero que você vamos fazer amanhã uma motivação. Não, motivação coisa nenhuma. Isso não existe, eu não acredito. Certo? Não, cuida do cara. Porque todos têm muitos problemas. Você sabe disso. Mas muitos problemas familiares, de tudo. Né? Você conviveu com o Zizinho. Claro. Que acabou, hoje o filho dele tá no México. É jogador da seleção, etc. É um jogador importante. Me liga de vez em quando. O Zizinho teve que sair do Brasil por um problema sério. Verdade. Tinha uma família muito humilde, problema com a mãe. A gente cobriu São Paulo, vivia tendo escândalo da família dele, um negócio muito grave. Verdade. Ele foi embora do Brasil porque não aguentou a humilhação, tudo aquilo que acontecia lá dentro, né? Mas é muito importante ter uma pessoa assim. Por exemplo, o Breno. É um problema sério com o Breno, que teve problema na Alemanha. Mas por quê? Porque não tinha um acompanhamento. As pessoas que acompanhavam o Breno não estavam nem aí com ele. Eles só queriam tirar alguma coisa de bom para eles. Né? Então é importante, eu acredito nessa psicologia do esporte, que são pessoas preparadas. Não tem muitos, hein? Não tem muitos. Não tem mesmo. Não tem muitos desse tipo. Psicólogo tem um monte, mas não do esporte. Então, que tenha esse modelo de cuidar do jogador, né? Não querer implantar alguma coisa de se mexer na preleção, no sistema, nada disso. Eu quero uma psicóloga igual tem no São Paulo para ajudar a pessoa. Deixar o cara estabilizado. Deixar o cara estabilizado. Ao enfrentar uma situação como essa, que enfrentou o Brasil, o cara aguentar. Aí eu acredito nisso aí. Como você falou, eu quero ouvir o Tito também, que eu acho importante a gente falar. Hoje a psicologia é uma ciência, então a gente tem que tratar a psicologia como uma ciência. Uma ciência que vem para ajudar o esporte e não para atrapalhar. Então, de novo, eu vou puxar um exemplo. Na Holanda. Na Holanda, quando tem esses centros espalhados por todos os cantões e tal, e eles vão
preparando meninos, preparando. Os melhores acabam trabalhando com um grupo seleto, que são os caras que vão para times ou para seleções, e lá eles têm sempre alguém que está fazendo acompanhamento, basicamente pelo seguinte: você é um cara desconhecido que vai ficar famoso daqui a pouco, você hoje não tem dinheiro, você vai ganhar muito dinheiro, e essa mudança, até o subir de patamar faz diferença. O cara não fica, ele às vezes não precisa do psicólogo só porque ele estava bem e ficou mal, às vezes o contrário também vale. O que você pensa de se fazer alguma coisa parecida aqui no Brasil? Existe isso? O que você pensa, Tite? O psicólogo ligado ao esporte está ampliando a sua área de participação. Ela ainda choca. Para mim, precisa estar integrado na comissão técnica para que ele possa, de alguma forma, ser sustentação para o atleta de uma maneira geral. Então, nessa conversa que o profissional e alguns profissionais eu tive a condição de trabalhar, eles fazem essa conversa com o garoto. Por quê? E aí a gente linka com a educação falha. O garoto, às vezes, vem da base e ele não teve a oportunidade, porque seus pais não tiveram condição financeira, de ir para o colégio, de ler um livro, de ter um nível cultural, uma oportunidade igual. Então, ele chega deficiente. Daqui a pouco, na primeira adversidade, ele sucumbe. É verdade. Eu dei o exemplo do Alex Telles agora, um atleta de alto nível. Sim, então, ele precisa de um suporte para dizer, essas adversidades, garoto, elas são da vida, ela é do jogo. Agora, encare isso daí como um desafio para te ter a condição de melhorar. Te dei um exemplo mais específico para as pessoas entenderem. De outra forma, por exemplo, características de liderança. A gente sabe que são características de liderança são importantes. Se fazer entender, ter uma boa comunicação, é importante, porque daqui a pouco o cara vai falar e o garoto vai ouvir. De tu ter uma postura. Então, aqueles exames que o psicólogo faz para dizer, o X atleta, o Flávio Prado, ele é muito aceito entre os garotos, entre os atletas mais veteranos, então ele tem um perfil de liderança. Então ele nos municia de informações para que a gente possa, de alguma forma, direcionar o trabalho. Essa abertura para ser um suporte para o atleta, ou para dar alguma informação para os profissionais das características dele, dá uma atenção especial e seja um pouquinho mais orientador desse atleta. Esse outro tu pode cobrar, e o tempo nos permite, pode dar porrada para mandar ele para ataque, que ele vai reagir. Esse milímetro, essa feeling, ele tem, e nós, principalmente nós, que lidamos de uma forma direta, a gente tem que desenvolver. É preciso levar em conta o seguinte: a psicologia ainda é um estudo, ela não é uma ciência exata que você diz assim, olha, para tal problema você tem tal remédio. Não é o caso. Eles estão desenvolvendo, né? Ela é fruto de uma série de conhecimentos e tal, de experiências realizadas. E ela demanda o quê? Tempo de intimidade entre o terapeuta e o confiança. Exatamente. Confiança. Então não adianta ter esse negócio, de repente chama o psicólogo, aí porque o time está fraco. Isso aí não existe. Dá uma palestra motivacional e bota um gol aqui e sai dando cambalhota. Eu acho que a coisa vai funcionar. Não é isso. O Helena está certo. Não existe. Tem que fazer parte, tem que ser psicólogo não é aspirina para você tomar quando você está com dor de cabeça. É isso aí. Aspirina dá certo, dá. Mas é para um sintoma seu de dor de cabeça. Só vai tirar a dor de cabeça, mas não vai tirar o sintoma. Não vai tirar o sintoma, continuar com a doença. Vai tirar a dor de cabeça. Agora, depois que passar o efeito da aspirina, se você tiver algum problema, volta a dor de cabeça. Tá? O cara sofre de enxaqueca, tem que se tratar. Isso aí. Não é verdade? Agora, o psicólogo não pode ser visto como uma aspirina. Não existe isso. E nem como inimigo também. E nem como inimigo. Não, que a gente melhorou muito nisso. Igual o Tite falou, tem que fazer parte lá. Claro. Tomar café o Tite falou. Conviver, porque essa relação de convivência, ela se estabelece assim. É a confiança. O dia que tu perde, ela tá junto, ou ele tá junto, sentiu junto com a gente. Isso é confiança. Ganhou junto com a gente. Olha, o Tite, eu me lembrei de um caso, o Felipe, que era goleiro do Corinthians, ele, quando foi campeão com o Mano Menezes, campeão da Copa do Brasil, foi faz o quê? Faz um tempo atrás, 2009, né? Não, antes, né? Sei lá. Ele foi campeão da Copa do Brasil quando jogava no time do Ronaldo, aquela coisa toda. Ele contou para mim pessoalmente que no dia da decisão, ele acordou tão tenso, mas acordou tão tenso, que ele só ficou tranquilo quando ele ligou para a mãe. E a mãe dele
que é ligada ao espiritismo, fez uma série de orações lá do outro lado do telefone, e aí ele se equilibrou. Ele se equilibrou. A mãe dele foi uma psicóloga. Foi uma psicóloga, Ajudou. Mas você vê como é importante. E ele foi um bom. E ele, nesse jogo, não deu nem para perceber que ele estava nervoso. Na hora do jogo, a coisa fluiu para ele. Eu me lembrei de outro caso também. Por exemplo, o Dentinho, você estava falando da educação. O Dentinho tem o nome do pai, da mãe, no braço direito, e do pai do lado esquerdo. Ele fazia um gol, ele beijava os dois. Eles eram budistas. Então, o budismo, a religião budista, que necessita muito de concentração, de equilíbrio, né? Trabalha muito esse lado do equilíbrio, o Dentinho se encontrou nisso. E teve a sorte de jogar ao lado do Ronaldo, que falava para ele: meu filho, fica ali. Ele recebia e fazia o gol. Quer dizer, deu sorte também. Mas entendeu, se aprimorou, tanto é que foi para o exterior e está lá até hoje. Essa questão é muito recorrente, né? Para o jogador, vocês que são técnicos, conhecem bem esse negócio. Quer dizer, no Brasil de hoje é muito difícil você encontrar jogador de futebol que vem das camadas mais inferiores e que venha de famílias estruturadas. Geralmente são famílias, mães solteiras ou separados e tal, e que o que faz com que você tenha um tratamento bem pensado, né, com eles. A propósito dessa coisa. Porque se você tem uma falha de base, para consertar é mais complicado, né? Imagino eu, sem ser psicólogo. Mas acho que esse é um aspecto, que é um aspecto social, educacional e que vai refletir no psicológico, né? Agora, uma outra coisa importante. Vocês, por certo, jogaram em várzea. A várzea, de uma certa forma, ela tinha certas normas que ela fazia com que o cara chegasse no time profissional, mas malandro, no bom sentido mesmo. O cara aguentava um tranco e tal. Hoje você tem escolinhas, né? Eu chamo de jogador de condomínio. Como é que está isso para vocês? Como é que é isso? Está mais difícil do cara... O cara está menos malandro, vamos dizer assim? A gente fala isso mesmo, tá? A gente conversa muito, eu, o Milton e o Tata, em relação a isso. E eles toda hora falam isso mesmo. O jogador hoje parece que falta um pouco a malandragem, sabe, do que era antigamente, né? Os jogadores, eles viraram muito profissionais hoje. Eles são muito melhores que nosso tempo, muito melhores em termos profissionais. Mas falta essa coisa que eles não tiveram, né? Ou seja, a rua, eles não conhecem rua, não conhecem campo de várzea, porque não tem mais. A verdade é que não tem mais, né? Ninguém joga mais bola na então, rua. Eles não sabem, né? Eles não sabem o que é isso. Então, realmente, isso era... O jogador era bem diferente antigamente mesmo. Que falta, e essas pessoas que trabalham comigo sempre falam isso aí. Realmente, às vezes, falta essa malandragem mesmo da rua, né? E não vai ter, porque hoje eles são formados no clube ou nas escolinhas, não tem mais. E nem esse tipo de conversa não tem mais isso aí. E não é só a questão, vamos dizer assim, da malandragem, da esperteza do jogador, mas é também técnica. O Tostão costuma dizer, né, que você, jogando com bola de borracha, que pica muito mais rápido e tal, como jogava quando era criança, você jogando na calçada, né? Time do morro, time de baixo, sobe e desce, ou na rua, que você tem a guia. Jogava na rua, né? Jogar descalço, se você chutar a guia, você está ferrado. Então você tinha que ter muito mais agilidade, muito mais malandragem para domínio de bola, você tinha mais domínio de bola, você tinha mais controle de bola. Pegava embaixo da bola, por isso que tinha mais driblador, né, acho, né? Também. Hoje não se dribla mais, né? Quando o cara... Poucos, né, que driblam, né? Tite, são passadores, né? Você viveu, tem um troço bem... Talvez tenha sido o último lance de malandragem que eu vi de jogador brasileiro, e depois a gente vê o nosso capitão chorando na Copa, quer dizer, é o ante tudo isso. O Thiago jamais jogou na várzea. Se ele chorasse na várzea, ele ia apanhar tanto que ele desistia de jogar futebol. Mas, coitado, ele não aguentou. E eu não estou condenando, só estou citando uma situação real. Na decisão da Libertadores, o argentino começou a encher o saco do Sheik e foi dar um tapa nele, ele mordeu o dedo do argentino, né? Como é que você faz o jogador ser malandro, já que esse malandro no bom sentido, já que o Muricy citou e todos nós concordamos que o cara vem muito jogador de condomínio, muito bonzinho e tal. Como é que se dá malícia pro cara?
Antigamente eu era o atleta de várzea, era um manancial pro profissional, para depois vir na base, e eu peguei essa época. Depois era futebol de salão. Isso aí. Agora é futebol 7, com grama sintética, que daqui a pouco, de alguma forma, ou esses centros que são escolinhas de preparação. Tá? Essa é a nossa realidade do momento. E concordo com vocês que daqui a pouco o clube deixou de investir um pouquinho mais, porque se eu não tenho o atleta que eu vou ter, como é que eu vou investir? É uma situação racional. A respeito da malandragem. Eu cuido muito para falar malandragem, porque senão as pessoas concebem que eu tenho que fazer o errado para pegar o certo. Eu tenho que fazer o malandro para me ganhar. Eu tenho que tirar vantagem em tudo, tem que parar com esse negócio. Tem que ser melhor, tem que ser mais competente, tem que ter a coragem de botar na caneta e dizer assim, eu vou vencer porque eu sou mais competente do que tu. Essa é a malandragem. É não revidar. É não uma porrada. Esse é ser o malandro. Esse é o malandro. Então esse é o lado bom da coisa, de ser o mais competente, ter orgulho assim, nós ganhamos porque nós jogamos muito. E em jogar muito, ser mais competente, e fazer mais finta, e fazer mais cobertura, e fazer mais drible, eu venci. Senão as pessoas concebem a malandragem. E ali tu pegou especificamente do Emerson, eu vou te dizer, o cara que viveu no morro. E que estava passando ali droga para ele ser aviãozinho, ou ele jogar bola, ele preferiu jogar bola. Então ali, a vida mostrou para ele que se o cara fosse estar aqui... Essa foi a grande malandragem. Essa foi a grande malandragem. O que ele fez? Não vou revidar, cara. Não vou te dar, não vou entrar na tua, vou jogar bola. Mas esse é malandro. Se o cara botar... Exato, eu não vou jogar bola. Pode fazer o que tu quiser comigo, que não adianta, cara. Eu vou competir, você não ajudou. Esse foi meu jogador, esse é malandro. Esse é malandro. Ele foi campeão. Malandro nesse sentido que ele está falando. Que é bom, que é isso que é o malandro Fluminense, mas é esperto demais. Não entra em provocação, ele sabe provocar. Ele sabe tirar proveito do ambiente. Isso faz parte do futebol, claro que gente. faz parte. O Pelé fazia isso. Mas ele não faz do mal. Uma coisa que é para ganhar, levar vantagem. Equilíbrio emocional. Ou desequilibrar emocionalmente o adversário. Ele é esperto demais. Faz parte. E aguenta qualquer situação. E a diversidade. Ele é muito forte para a situação. Aqui a gente tem tanta essa coisa do bonzinho, do bonitinho, que quando o Neymar cavava uma falta... Claro que exagerou em determinado momento. Aqui ele estava trabalhando com o time dele, desequilibrava o outro, e o pessoal achava errado. Eu achava aquilo o máximo. Se você está jogando com um time, você tem que defender teu time. Claro. O outro fica irritado. Ótimo! Malandro é aquele que leva a bola no meio das pernas e não dá o pontapé. Isso. A outra no meio das pernas dele. Vai dá outra no cara, dá outra no cara. Eu nunca me esqueço uma cena. Para não falar que a gente comunga e tudo, eu divirjo da opinião da falta. Com todo o respeito, simular falta não é do jogo. Não é do jogo. É ir pra dentro e fazer gol com o cara. E fazer o cara dar uma porrada pra tomar cartão. O que eu entendi é, Tite... Simular não é do mas jogo. O que eu entendi era que se ele irritava o adversário, ele tá jogando pro time dele. Mas eu concordo, se ele puder fazer o gol é melhor. Também concordo. Aquele negócio hoje, o que parece que é macheza, pra mim é frescura, pra usar o termo correto. Que é esse negócio do jogador não pode, é falta de respeito meter a bola no meio das pernas. É falta de respeito levar um chapéu. Aí ele tem que revidar. Quer dizer, que isso, cara? Você é feito do quê? Olha, meus amigos, eu vou lamentar profundamente fazer o que eu vou fazer agora, mas nós temos que encerrar o programa. Acabou? Isso está maravilhoso, isso está uma delícia. Nós estamos falando há mais de 1h30 aqui de futebol. É mesmo? E passou muito rápido e olha... Mais um pouquinho e a CBF podia fechar. Mas é ótimo, mas é isso que o Muricy propôs na primeira intervenção dele aqui. Não dá tempo eles darem as seleções dele brasileiras de todos os tempos. Vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira. Vamos lá. Gilmar, pela história, por conhecer, eu vou dizer, Leandro e Júnior, que jogavam muito. Nossa Senhora, tive que correr atrás do Júnior e do Leandro quando jogavam na Portuguesa e não conseguia tocar na bola. Clodoaldo, Falcão, meio campo. Os dois zagueiros tem o Bellini pela história. E eu confesso, da minha geração, eu estou procurando um outro grande e excepcional. Eu vou deixar para quem está nos ouvindo, mas ou quem nos assistindo. O Pereira chegou a ver? Falcão, vi, mas acho que ainda faltava um pouquinho mais para esse grau de exigência. De luz, de dizer assim, fera, craque, excepcional. Clodoaldo, Falcão, Zico, Pelé,
Pai, eu vou deixar a cara fora que vai dar. Tostão jogava demais. Nossa Senhora. Inteligência para jogar extraordinária. Tem Rivelino ali na frente, mas era outro de composição de meio campo. Tu tem Ronaldinho, fenômeno. Faz que não marca os olhos, põe no teu banco aí do lado. Olha, Romário, desses aí tu escolhe, fecha o olho e escolhe, que eu falei. Muricy, você que ia substituir, ia jogar no lugar do Zico, viu? É verdade. 78. Se tivesse machucado, ia. Bom, mas qual é o teu time? Eu Tafarel. Eu gostei muito da história do Tafarel. No lateral direito, Carlos Alberto Torres. Luiz Pereira. Né? E o que está me faltando é o quarto zagueiro que jogou em 82, que era do Atlético Mineiro, Luizinho. E Roberto Carlos. O meio de campo concordo com Clodoaldo e Falcão. Né? Aí vem, eu acho que Jairzinho, Zico, Pelé e Rivelino. Você jogaria nesse time se você não fosse se você não estivesse dando a escalação, você acha que alguém poderia te escalar nesse time? Se eu não tivesse a contusão que eu tive, eu acho que eu teria chance. Você não, né, Tite? Se eu não tivesse todas as condições que eu tive, mesmo assim eu não Beto Helena Júnior, obrigado. Chico Lang, obrigado. Obrigado a você. Mais uma vez, feliz ano novo para você, que corra tudo maravilhosamente bem e que 2015 seja um grande ano para o futebol brasileiro. Um abraço. Semana que vem tem mais Mesa Redonda Futebol Debate para você. Tchau. Conheça o movimento que quer redemocratizar o futebol brasileiro no Mesa Redonda Especial Bom Senso Futebol Clube. Próximo domingo, 9h30 da noite. Assista agora. Hoje tem.